Olá, amigos e amigas da cidade de Diadema. Hoje eu aqui, Reginaldo Silva, em mais um Dia de Cast especial Eleições 2024, trazendo para você os nossos candidatos a vereadores, candidatos a prefeito da nossa cidade, para que eles possam apresentar aí as suas propostas, tudo aquilo que tem a oferecer para a nossa cidade de Diadema. Então, você que está aí nos assistindo, se atente a essa entrevista, conheça os nossos candidatos, para que você possa aí no dia 6 de outubro fazer a melhor escolha dos representantes aqui da nossa cidade. Então, hoje estou aqui com Ângelo Paulino da Silva. Talvez falando assim, poucos vão conhecer, mas ele que está aí já é vereador da nossa cidade no seu primeiro mandato. Ele é pai de 2 filhos, é casado com a Fabiana, nascido em São Paulo, mas a família sempre morou aqui em Diadema. Policial militar há 24 anos e também técnico em contabilidade, formado aqui no Colégio Brasília. Os mais antigos aí vão lembrar do Colégio Brasília aqui na nossa cidade. Estou falando de quem? Ângelo Paulino, mais conhecido como Cabo Ângelo. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder contar com a sua participação aqui no Dia de Cast. Obrigado, Reginaldo. Eu cumprimento a todos os internautas, a todo o grupo. Quero parabenizar pelo projeto de ADCast. É uma lacuna que nós temos aqui na cidade, que eu tenho certeza que o seu projeto vem para preencher e dar voz àqueles munícipes que fazem a diferença na nossa cidade. Parabéns. Obrigado, é uma honra poder contar contigo aqui. E iniciando já esse nosso bate-papo, porque aqui o tempo passa muito rápido, né? Vamos lá. A gente fala aí uma hora e pouquinho de programa, mas daqui a pouco você vai olhar, já acabou o tempo, né? Então, para a gente ser bem objetivo e até estar levando essa informação, esse conteúdo para aqueles que estão nos assistindo, eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho sobre antes, né, da vereança aqui na cidade e depois, claro, falar um pouquinho sobre essa sua experiência, como entrou na política da nossa cidade aqui de Diadema. Bom, vamos lá. Eu sou de Diadema desde sempre, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço com as pessoas, porque minha família sempre morou aqui, filho de pai nordestino e minha mãe mineira, mas casaram aqui, viveram toda a vida aqui e por conta de plano de saúde eu fui nascer em São Paulo, né? Mas eu voltei para cá. E eu tive minha vida praticamente toda no mesmo quadrilátero aqui no centro, né? Eu trabalhei no Shopping Floreat como segurança, trabalhei em material de construção, trabalhei na Caixa Econômica Federal, quando era ali na Avenida São José, atrás do batalhão, e não me encontrava em profissões, né, ditas assim, comuns, que não dependiam de uma vocação, né, de uma entrega a ajudar outras pessoas. E quando eu me interessei pela polícia, porque eu queria aquela coisa de ajudar ao próximo, né? E fazendo contato com alguns amigos policiais, eles me deram o caminho, né? Eu também nunca tive policial na família, não conhecia tão de perto. E em 2000 eu fiz um concurso, minto, em 99 eu fiz um concurso, fui aprovado, né, como numa turma de 230, uma turma de policiais, era 230 para 50 mil inscritos. Então, graças a Deus, passei por todas as etapas, me formei policial em 2000 e trabalhei inicialmente na região ali do Jabaquara. Foi uma escola para mim, né? Porque ali atendia Jardim Miriam, Vila Clara, Americanópolis, Favela Alba, Favela Vietnã, Beira Rio, Favela Azul, Favela da Imprensa, que divisa com a gente. Então foi uma escola de polícia ali para mim. Em 2004 eu pedi para vir para mais perto, que eu queria servir os munícipes em Diadema. Essa era a minha vontade, né? Eu estava lá, mas não estava satisfeito. Entendi. E quando foi em 2004, saiu essa transferência e eu apareci em Diadema como o cabo, na verdade, o soldado Ângelo na época, e logo depois fui promovido o cabo Ângelo, que durou até 2019. Ah, tá. Aí em Legal. 2019 veio o BAEP, a história é longa, mas eu vou resumir. Aí veio o BAEP, veio a notícia, né, que viria um batalhão de ações especiais aqui para o ABC. Recebi uma carta do comando da Polícia Militar dizendo que eu fui selecionado, dentre vários nomes, para fazer a primeira composição do BAEP aqui na nossa região. E eu entrei num curso preparatório, uma formação inicial. Tive a honra de ser a primeira turma do 6º BAEP aqui em Diadema. Isso durou até 2000.
2018 para 2019, quando, por uma ocorrência lá, eu acabei sendo movimentado para São Bernardo do Campo, né? Inclusive foi contra a minha vontade, porque eu amava trabalhar em Diadema. E de São Bernardo que eu fiquei um pouco desgostoso por algumas decisões superiores de oficiais que, por conta do militarismo, têm essa prerrogativa sobre a sua vida profissional, que eu me incomodei um pouco e em São Bernardo eu me afastei para disputar a eleição, para ter a caneta na mão para poder fazer essa representatividade melhor das pessoas sem essa amarra do sistema Sim. do militarismo. E a questão então assim, você veio de uma vida profissional dentro da polícia, né, Isso, seguindo carreira, inclusive, isso. e de repente veio essa ideia de se tornar, né, um vereador, entrar na área política. Isso. E como que foi tudo isso, ali junto com os amigos, familiares, toda essa questão assim de falar, caramba, porque você já está numa carreira ali em crescimento, E amava aquilo. toda uma estrutura, e de repente você mudar para a política, vai que é assim, né? Você pode ser eleito, você pode não ser eleito. Exatamente. E logo na primeira disputa, você, Eu acho que é os né, planos de foi Deus eleito. mesmo, Como Reginaldo, que foi porque tudo isso? em 2016, na eleição de 2016, muitas pessoas me procuraram. Pessoas ligadas a partidos, Sim, pessoas já, inclusive vereadores já, sugerindo, porque eu tinha uma rede social que tinha um prestígio muito grande dos moradores da cidade. Eu tinha cerca ali de 20, 30 mil seguidores no Facebook, por exemplo, que era muito forte naquela ocasião. E isso demonstrou interesse e oportunismo de pessoas ligadas à política. Pô, por que você não sai candidato? Mas eu percebi que aquilo era para ajudar composição de chapa, não era para sim, eu ganhar a eleição. E naquele momento eu declinei e falei assim, poxa, eu amo o que eu faço, cara, na polícia. Eu tenho a minha representatividade das pessoas em defender as pessoas ao meu modo. Então, naquele momento, eu também estava bem na polícia, não tinha nenhum tipo de boicote de superior. E quando foi em 2018 que começaram essas movimentações, sim, tentando me prejudicar, porque eu não aceitava que eu fosse punido por trabalhar. Né? As pessoas às vezes ouvem isso e falam assim, poxa, mas como punido por trabalhar? Por exemplo, se eu tenho que ficar com a viatura estacionada num determinado ponto, recebo uma denúncia, e era comum, e até hoje é comum, recebo denúncias inbox na página de pessoas procuradas pela justiça, de motocicletas abandonadas. Eu faço isso até hoje. uhum, E eu não acho correto, pela polícia, eu não posso sair do meu local pré-determinado de estacionamento para pegar um procurado pela justiça, por exemplo. Eu entendi. tenho que passar para outras pessoas, eu tenho que seguir um rito. Por quê? Porque a gente vive naquele militarismo, sabe, de você não poder questionar. Isso me incomodava muito. Então, em 2018, algumas pessoas já começaram, esses pedidos começaram vindo do próprio povo, da população. Poxa, cara, por que você não sai candidato? E aí eu falei, cara, eu não quero mexer com política, cara. E aí eu comecei a falar, pô, mas agora não é por interesse de partido. São as pessoas da cidade que estão me procurando para mim elevar essa representatividade para uma Câmara Municipal que tem um pouco mais de discricionariedade de poder tratar, de resolver problemas da cidade. Né? E foi assim. E quando foi 2019 para 2020, aquilo foi amadurecendo. E aí eu procurei partido, comecei a estudar a composição de chapa, comecei a me interessar um pouco mais. Eu nunca tinha ido na Câmara Municipal, Caramba. então eu não venho de um passado ligado à política. Então muitos são assim, né? Eu era assessor de um, que agora eu vou sair candidato, aí o outro me apoia. Não, minha eleição foi totalmente orgânica e natural, sem padrinho, sem sobrenome na política. Né? Eu gastei, Reginaldo, R$ 1.078 na minha campanha para vereador. E muitos não acreditam. Está registrado isso lá no TSE. E muitos não acreditam. Pessoas que gastaram 250 mil e ficaram fora. E eu gastei R$ 1.078 para fazer um pouco de material, para pagar poucas pessoas para entregar esse material. E eu fui o 11º
mais votado na cidade de Diadema, de 600 candidatos. Quantos votos? 2.471 votos. Legal. Foi muito bom. Então, assim, muito voto. foi muito voto, né? Sim. Considerando Pra aí... primeira, né? Primeira, e considerando 600 candidatos, você ficar em 11º... 600 candidatos. 604, se eu não me engano. Caramba. Então, nós ficamos ali em 11º mais votado da cidade. Então, para mim, foi a chancela que o povo me deu de dizer assim, Cabo, vai lá. A gente está confiando, era uma expectativa. Porque eu não tinha trabalho para mostrar de antes. Ó, eu já fui secretário, eu já fui ligado ao vereador fulano, então eu já tenho um caminho para mostrar. Não, o que a população percebeu ali foi aquela, vou te dar uma oportunidade para você mostrar se o que você é na polícia com a gente aqui, você consegue transmitir isso para a política e continuar defendendo as pessoas dessa cidade. Entendi. E graças a Deus eu tive esse êxito e até hoje eu mantenho esse compromisso, principalmente na segurança pública. E em vista, né, tendo em vista essa sua situação, né? Primeira vez que se candidata, primeira eleição já com êxito, né? Foi eleito. Isso também não está um pouco na questão da população? Está querendo novas pessoas, novos representantes? Como que você enxerga isso? Em 2020, algumas pessoas chegaram até não a criticar, mas fazer algumas ilações que eu entrei por ser militar, que estava naquela onda de Bolsonaro, não sei o quê. Mas não. Em 2020, 2018 sim. Quem era a polícia, quem era do exército, quem era da guarda, 2018 foi a febre da direita, daquela coisa do patriotismo. Só que 2020 a população já se dividiu muito. Então, inclusive com críticas às pessoas que entraram por esse viés bolsonarista, extrema-direita. Então, era um risco a eleição de 2020 eu me apresentar como policial. Principalmente numa cidade tão estigmatizada a respeito de policiais como é Diadema. Diadema tem um histórico complicado. Sim. De agressão. Teve a favela naval, que foi a única ocorrência no mundo discutida na ONU. Foi a favela naval. Então, era improvável que um policial ascendesse a uma cadeira no legislativo para representar as pessoas nessa cidade. Com um berço totalmente ali de esquerda, né? uma grande raiz da esquerda que ainda tem na cidade, diminuiu bastante já, mas ainda temos na cidade. Então, foi um fato inusitado. E graças a Deus, Reginaldo, hoje, passados 3 anos e 9 meses, eu olho para trás e as pessoas que me confiaram lá atrás o voto, hoje falam, Cabo, eu não me arrependo nem um segundo por ter votado em você e vou votar de novo. Então isso é muito bom, cara. Isso aí chancela esse trabalho que foi de verdade, com muito compromisso e dedicação ao povo de Diadema. Não, perfeito. E você fez um comentário agora que é a respeito da favela naval, né? Então, para aqueles que conhecem a cidade a fundo, que nasceram aqui, ou aqueles mesmo que não nasceram, mas conhecem a história da nossa cidade, Diadema ela foi né, no ano, meados aí dos anos 2000, Isso. ela foi considerada a 4ª cidade mais violenta No mundo. do mundo. Isso. Né? Isso. Perdendo aí, eu até tem as colinhas aqui que a gente anota, né? Perdendo aí, ó, para Campo Novo de Rondônia, Campo Novo de Rondônia, Feliz Natal e São José do Xingu, né? No Mato Grosso do Sul. Então, assim, Diadema era considerada, e ainda estamos aí em 2024, a gente ainda carrega essa marca negativa por esse passado tão... Porque impactou demais, Sim. né? Era um número impactante, né? Nós tínhamos, eu acredito que entre 120 e 130 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, era um número maior do que guerra civil, né? Países em guerra não tinha esse número. Não tinha. E Diadema tinha. A gente tem relatos aqui, inclusive algumas anotações que a gente faz, né? Diadema chegou ao ano de 280 pessoas assassinadas em um único ano. É muita gente, né? Então é quase uma quase uma pessoa por dia, né? Então realmente era. Eu até brinco, né? Eu na minha infância, na minha adolescência, quem eu via muito ali no bairro ali do Promissão, Marilene,
era Afanasio Azad, Gil Os programas Gomes, policiais, né? né? Que era o pessoal que ia lá ver as chacinas. Isso. Era muito triste, realmente, né? Mas isso veio melhorando, né? Então, como eu queria que você explanasse um pouquinho sobre a segurança pública, né? Que até de seu conhecimento, né, a sua bandeira, queria que você falasse um pouco sobre a segurança pública da nossa cidade, como ela teve essa evolução de 2000 para cá, como ela está hoje na sua visão técnica, né, falando, tecnicamente falando, e o que que você pretende aí, caso seja reeleito, levar de projetos de lei, né, pro prefeito, pro futuro prefeito, para que melhore ainda mais a nossa segurança. Bom, esses números que nós falamos aqui, lá de 2000, dos anos 90, dos 90, anos 80, era um tema muito latente, porque assim, a segurança pública na nossa cidade sempre foi um tema muito negligenciado. Poucas pessoas com expertise, com tecnicidade, tinham propriedade na política de tratar desse tema. Aliado aos fatos das questões sociais. Diadema não foi projetada, né? As pessoas até elogiam aos primeiros prefeitos da cidade, da emancipação. No começo foi até legal, mas acho que do segundo, terceiro prefeito para frente, eu acredito que iniciou aquela busca desenfreada por votos em troca de terra. E assim Diadema cresceu de forma desorganizada, desordenada. Eu me lembro que tem relatos daquela favela da Vergueiro, que foi desfeita na época, né? O atual prefeito ou o gestor naquela ocasião prometeu àquelas pessoas que podiam vir para Diadema se acolchoar da forma que elas quisessem, que terra tinha à vontade, em troca de voto. Vem pra cá, traz título, traz a família, traz o pessoal do norte, nordeste, traz todo mundo pra cá, porque aqui tem terra à vontade. E Diadema hoje sofre com esse reflexo. Muitas comunidades foram se formando em torno da cidade de forma muito desordenada. E nós temos hoje a dificuldade de colocar tudo isso Em ordem. em ordem. Sim. Porque não tem condição hoje de entrar numa comunidade com 5.000 famílias. Vamos organizar hoje? Agora não dá. É difícil. A rua que vai não volta, a ladeira que sobe não desce. Então, infelizmente, nós temos essa raiz. E tudo isso deságua na segurança pública. Quando não se atinge, não se atende, não tem prioridade no social, o resultado disso é na segurança pública, e os números lá atrás mostraram isso com muita efetividade, o que nós estamos falando. Eu acredito que, assim, de lá para cá, muita gente entrou ali no poder executivo, no poder legislativo, mas não teve prioridade na segurança pública. Não teve uma efetividade nas ações que pudessem, hoje, ter um reflexo positivo. Por exemplo, na última gestão, é que eu não acompanhava tão por dentro antes de ser vereador. Mas eu posso falar dessa gestão. A atual gestão, ela não tem ali, na minha opinião, uma prioridade com a segurança pública no sentido de tecnicidade. Não tem pessoas técnicas que possam dizer assim, pô, o problema está acontecendo aqui, então vamos deslocar esse pessoal para cá. Quem rouba em Diadema hoje? 2 indivíduos numa moto. 72 a 75% dos crimes praticados na cidade, 2 indivíduos numa moto. Claro que no restante da região também é assim, e os números eu trago de Diadema. O que combate moto? Outra moto. Porque veículo 4 rodas tem dificuldade de acompanhar essas motos. Ou seja, qual que seria então, de uma forma técnica, espantar isso? Você aumentar um pelotão de patrulhamento de motocicletas, principalmente nas nossas divisas. Eu tenho um grande problema ali na Rua Coimbra, por exemplo, que a molecada vem ali do Laranjeiras, Pantanal. do Pantanal, do Doroteia, vem ali Guacuri, né? Avança para dentro da cidade, rouba, isso aí, cara, dá 2 minutos, 1 minuto. Rouba, faz o arrastão e volta para lá.
E não é desmerecendo as pessoas de lá, porque a esmagadora maioria são de pessoas do bem. Mas pela experiência que eu tive na polícia, a caminhada era essa. Então, quando a gente rodava ali na divisa, já em São Paulo, atrás de moto, de carro, a gente encontrava lá abandonados, uma moto abandonada, um carro abandonado. Então, nós sabíamos que existia, sempre existiu isso. Então, se eu sou gestor, qual que é a minha prioridade? Tentar colocar, mesmo que uma cancela imaginária de segurança, nas divisas da nossa cidade. Nós temos um cinturão, que eu falo na Câmara direto, um cinturão criminal em torno da nossa cidade muito grande. Já falamos aqui o bairro que da próxima da Coimbra, mas nós temos ali em São Bernardo, Jardim Laura, Jardim Cooperativa, o Três Marias, bairro dos Químicos, que tem esse tipo de atuação na nossa cidade, rouba e volta para lá. Nós temos ali próximo da Avenida Curió, ali na divisa com São Paulo, aí temos Bristol, temos Calux. Sacomã, Calux, temos Calux em São Bernardo. Não, tem um Calux ali também na Calux? Cursina. Na Cursina. Na Lá Cursino? frente, isso. Jardim Calux, tem Calux, razão, desculpa. Tem em São Bernardo também. Sim, tem. Então temos ali Calux, Bristol, Sacomã, Liviero, Sim. que é isso. Pega aqui e volta para lá. E eu não entendo como que um gestor, ele tendo esse conhecimento, porque eu já falei isso várias vezes, né? Não é por falta de conhecimento, é por falta de interesse. É falta, nem a técnica não falta, porque eu já dei o caminho. Olha, quer resolver o problema do miolo da cidade? Atinge as divisas. Sim. Cuida das divisas. Em São Caetano, ali na Avenida Guido Aliberti, nós temos praticamente uma base a cada entrada de São Paulo para São Caetano. Você entra em São Caetano, uma base de esquina. Entra em São Caetano, a outra base de esquina. Por quê? Porque do outro lado do rio é o quê? Sim. Heliópolis. Imagina aqueles condomínios do Cerâmica de apartamentos de 8 milhões, 6 Do lado do milhões. shopping ali. Jogadores de futebol que moram ali, que eu Sim. conheço alguns, do Corinthians, do São Paulo, que moram ali dentro. Se não fosse essa cancela de segurança nas divisas, era comum sequestro, leva para dentro do Heliópolis, faz o Pix, solta na rua. Era comum isso. E não tem. E por que não tem? Porque existe, pela Prefeitura de São Caetano, Barreira. essa limitação. O que nós não temos em Diadema. Nós não temos uma base da Guarda Municipal na nossa cidade. Pelo menos nas divisas. Então é um questionamento que eu sempre faço. Quando eu falei sobre uma base ali na Coimbra, que tem um espaço, que faz São Paulo, Diadema. Na época, o secretário Benedito Mariano, que era de segurança, ele me disse: vereador, eu não tenho dinheiro para montar isso, né? Infelizmente, não tenho recurso, a cidade não disponibiliza de recursos para isso. E falei: não, tudo bem, mas pelo menos uma base móvel, a base comunitária. E aí ficou 2 dias e tirou novamente. Então, solução tem, Sim. basta a você ter o interesse e priorizar, né? Porque você legislar desculpa, ia falar um termo aqui que eu uso direto lá, acabou fugindo agora. Você Criar as ideias, os projetos. governar, perdão. Governar é eleger prioridades. Sim. E a segurança pública, em conjunto com a saúde, é uma grande prioridade Sim. na nossa cidade. Mas assim, uma coisa que aí eu tô falando como munícipe, né? E infelizmente parece que isso vem acontecendo e a gente tem esses problemas nas nossas divisas em tudo. Então, as pessoas, as famílias que moram ali na divisa, elas acabam sofrendo com saneamento básico, asfalto que não chega, iluminação, segurança, com várias coisas. Por quê? Porque lá em São Paulo é um partido, aqui em Diadema é outro, São Bernardo é outro, e aí a gente vive nesse jogo de... A população vive meio que num jogo de empurra. Ah, mas aqui não é Diadema. Aí, caramba, mas o meu IPTU chegou que é para Diadema. Ah, mas aqui não é São Paulo. É Diadema, mas engraçado, mas o meu IPTU chega de São Paulo. Como assim? Não tô entendendo. Uhum. Aí o cara vem, asfalta até aqui, aí aqui tá tudo quebrado, tem que esperar a prefeitura de lá ou de cá fazer. Então, Continuar. ou seja, a população sempre que paga o pato por essas brigas políticas, esses confrontos que a gente vê. Sim. Aí eu te pergunto, né? Como
conscientizar também, porque a gente fala tanto em conscientização da população, que a população tem que aprender a votar, que a Poxa, população tem que fazer isso, tem que tal, que sabemos que tem que saber escolher os seus representantes, mas como conscientizar também essas questões políticas, né, os políticos em si, para a gente resolver o problema da população. Não ficar com picuinhas de candidato A, candidato B, do partido A, do partido B, principalmente com essa galera, né, com essa população que sofre tanto nas divisas, né? E aí só reiterando a pergunta, né, quando você fala da questão da polícia, né? Como que eu vou combater também da cidade que aí eu não sei, tá, Cabo? vamos lá. Você que vai me explicar. Por exemplo, o bandido roubou aqui na Rua Coimbra. A gente citou ali a Rua Coimbra. Ele fez ali o arrastão ali, voltou e tá indo. Aí desceu lá Pantanal. para o Guacuri ali. Desceu Certo. para lá. Aí a GCM tá atrás dele ali com a moto. Hum. Ela pode atuar, a GCM pode invadir São Paulo, fazer a abordagem. Como que funciona isso? Até para as pessoas entenderem também, Uhum. que fala, mas a polícia, a GCM de Diadema não pode prender aqui. A GCM, como que funciona isso? Se for uma ação continuada, não tem problema nenhum. Perfeito. Então, o acompanhamento começou em Diadema, aquele indivíduo praticou roubo na cidade e ele Se evadiu. passou da linha limítrofe de São Paulo, de São Bernardo, pode continuar acompanhando, não tem problema nenhum. O que não pode é a GCM de Diadema saber de algum procurado, algum crime na região de São Paulo, ultrapassar a linha para pegar lá. Entendi. Tá? Mas um caso de um acompanhamento não tem problema nenhum. Inclusive, inclusive, se eles pegarem um indivíduo roubando em Diadema, acompanhou, entrou em São Paulo e foi abordado em São Paulo, a equipe vai apresentar na delegacia de São Paulo, aonde aconteceu o flagrante. Entendi. Que ele pegou em São Paulo, então pegou em São Paulo, vai lá pro 97DP, pro 98DP, Não, apresenta em São Paulo. acho que isso é importante, né? Porque às vezes o munícipe ele tem essa dúvida, né? Sim, sim. E aí é um canal que você consegue levar essa informação até para que ele até que possa esclarecer isso também, Isso né? funciona, Reginaldo, inclusive até para as polícias, porque em que pese o fato da polícia ser estadual, o campo de atuação das equipes de Diadema também se limitam às linhas limítrofes da cidade. Eu não posso sair de Diadema, ir para São Paulo, fazer um levantamento de informação ou ir atrás de um procurado. Não posso. Não posso. Eu tenho que passar para o batalhão de São Paulo, passar para o batalhão de São Bernardo, que faz divisa com a gente aqui. Agora, numa ação continuada de acompanhamento, não tem problema nenhum. O importante é alcançar e fazer a prisão. Entendi, perfeito. E é mais ou menos aquilo que você comentou no início, né? Você estava com a sua viatura parada, você Pois não é. podia atuar Tem isso. por Eu chego no causa desse batalhão, comando, né? Eu chego no batalhão, o coronel fala assim, ó, parabéns pela ocorrência. O que aconteceu comigo, realmente? Uhum. Peguei um procurado do PCC numa travessa da Avenida Dom João VI. Só que naquele momento eu estava na Força Tática de São Bernardo. Putz, E chegou a denúncia para mim. Eu falei com o meu comando imediato, que era um tenente, e a gente veio para cá, conseguimos fazer a abordagem dentro de um bar, inclusive, tinha mais de 50 pessoas dentro do bar no final de semana. Identificamos que realmente era ele tinha matado, inclusive, um garoto, dentro do prédio da Pau do Café, Mazaferro 2. Ele tinha um homicídio e estava procurado por esse homicídio. E nós pegamos esse rapaz, ele tinha sido batizado no PCC, depois deu um problema que ele foi expulso do PCC, enfim. Levamos para o 3º DP e prendemos. Quando eu cheguei no batalhão, o coronel falou assim, ó, parabéns pela ocorrência, mas vocês vão responder porque vocês foram lá para Diadema pegar esse indivíduo. caramba. E a gente ficou preso. E quando fica preso pela polícia, é assim, eu trabalho 12 por 36 na polícia, dia sim, dia não. Sim. A nossa prisão é que no dia não, no dia da folga, eu tenho que ir pro batalhão, colocar a farda e ficar 12 horas lá dentro do batalhão. Não posso sair. Entendi. Essa é a nossa prisão. Então eu já peguei 5, 6 dias de cadeia, né, de ficar preso, por conta de não cumprir determinadas ordens que eu achava absurda.
né? E eu tenho esse enfrentamento, eu tinha esse enfrentamento com algumas pessoas dentro da polícia porque era muito amarrado. Eu queria ajudar a população, mas não, quem é você, cabo, para querer ir lá e fazer do seu jeito, a sua maneira? Aqui tem que ter comando, tem que ter ordem, tem que ter... E aquilo começou a me incomodar, que eu Entendi. abri mão de tudo aquilo que eu amava, inclusive, para me enveredar pela carreira na Entendi. política. Deixa eu te perguntar aqui, como que você pretende trabalhar com as forças de segurança para combater aí a criminalidade aqui na nossa cidade? Como vereador, Tá. elaborando políticas públicas, como que você pretende isso? Reginaldo, antes da eleição de 2020, eu achava que as coisas eram mais fáceis para um vereador. Eu achava que a gente tinha uma autonomia tão grande que a gente tinha prerrogativas que, quando eu entrei, eu percebi que não era bem assim. Por quê? Quem que executa as ações, quem é o executivo das ações numa prefeitura é o prefeito. Já diz o nome, poder executivo. É ele quem executa algumas ações, e principalmente as mais importantes. E ele tem um braço de confiança que é o secretário de segurança. Os dois alinhados fazem como quiserem na cidade. Entendi. Eu quero mais efetivo, o prefeito dá mais efetivo para o secretário. Eu estou precisando de arma, estou precisando de colete, estou precisando de... Eu quero fazer uma atividade delegada, que é dar a oportunidade do guarda, em vez dele ter a folga, ele trabalhar fardado no dia da folga dele. E a gente paga esse valor à parte, 1 hora extra. Entendi. Né? Então, as decisões partem exclusivamente do Poder Executivo. O que o vereador entra na questão da segurança pública? Na cobrança, na fiscalização. No meu caso, com a expertise e tecnicidade que eu tenho ao longo de 24 anos de experiência para contribuir naquilo que for necessário, nessa legislatura eu tive grande dificuldade. Porque, por ser oposição, sempre havia um protagonismo, uma preocupação do prefeito em me dar protagonismo em ações em conjunto com a Guarda Municipal. Então, eu não sei de operações, eu não sei de escalas, eu não tenho nenhum poder sobre a GCM. E é um absurdo, porque as pessoas elegeram o vereador dando a confiança do voto para representá-las, inclusive na segurança pública. Porém, um secretário, cargo de confiança do prefeito, tem mais poder sobre mudanças na GCM do que o vereador eleito. Ele não foi eleito. O povo não escolheu o secretário de segurança para representá-los. O povo escolheu o vereador. Só que o sistema é errado. Eu não tenho poder sobre a GCM. Né? Alguém me liga, cabo, tá tendo aqui, por exemplo, um pancadão. Tá tendo muito problema aqui, eu ligo lá. Eu tenho que pedir. Secretário, me atende. Tá tendo um problema lá no bairro tal, lá, encaminha as viaturas para lá. E aí ele fala, consigo te atender, não consigo te atender, vereador. Minhas equipes já estão em outro ponto, eu não consigo te atender, desculpa. E aí, para o munícipe, quando ele não tem aquele atendimento do vereador resolvido e solucionado, o vereador é descompromissado. O vereador, apesar de levar a bandeira da segurança, não faz nada pela segurança, não faz nada para melhorar a questão do barulho. Então a gente vive nesse impasse, nessa dicotomia de você ter a expertise, ter a experiência, saber onde está o problema. Tem rua que eu sei até o nome daqueles que trazem problema e eu dependo de atuação do executivo. Entendi. Não faço nada. É complicado, né? Muito complicado. E aí quem paga no final? A população. População. Aí tiraram o ROMU. O ROMU, para quem não sabe, que são as rondas ostensivas municipais. O que é o ROMU? O ROMU nada mais é que, fazendo um paralelo à Polícia Militar, a força tática da GCM. Então, na PM tem as viaturas que fazem o atendimento de ocorrências, com 2 policiais. Existe a força tática que trabalha em 3 ou 4 policiais que dão apoio nas ocorrências mais graves, roubo a banco, sequestro, ocorrências mais que exigem um treinamento, que existe um armamento melhor, um colete, uma bomba,
Se precisar usar a força tática, tem. E quando o prefeito tira a Romu, ele tira esse apoio da Guarda Municipal, das próprias equipes deles. Porque num roubo a banco, o ladrão que está saindo na porta, ele não quer saber se é da GCM, se é da PM, se é da Civil. Ele viu um highlight ali brilhando na porta da agência, ele vai cortar aquela viatura no meio de fuzil. E muitos são contra o guarda ter, por exemplo, o fuzil para usar na viatura. Né? Aqui em Diadema nós não temos. Nós temos a arma, mas não temos a autorização dos guardas municipais usarem. Porque, segundo a atual gestão, é desproporcional aos guardas que não têm a prerrogativa sobre a segurança pública. Na visão deles, a guarda é para fazer um patrulhamento preventivo, ostensivo, mas com foco nos bens públicos, nos bens municipais, nas praças, nos equipamentos próprios da cidade, né? nos hospitais, nas secretarias. É para cuidar disso. Sendo que, o que eu falei, no momento de flagrante criminal, que o ladrão está de fuzil saindo da agência, passa uma viatura da guarda desavisada, porque não está sabendo, eles vão cortar a viatura no meio. E a viatura não tem como responder a um ataque desse. Mas você comentou aí, né, dos equipamentos públicos, né? Mas eu acho que o maior patrimônio da cidade, poxa, é o munícipe, né? É a vida, né? É a vida. É preservar a vida, inclusive do próprio guarda. Exatamente. Para ele poder se defender, né, de um ataque, né, ter uma reação mínima naquele momento. Sim. Hoje a gente vê, infelizmente, né, acontecendo, muitos jovens entrando aí para o mundo do crime, né? Então a gente está perdendo muito jovem hoje, né, para o crime, principalmente para o crime organizado. Quais as políticas de prevenção, né, especialmente entre esses jovens que você defende, né? Como acho que até é meio chato falar isso, mas como competir poder público com o crime organizado para a gente tirar esses jovens desse caminho? Você já disse a palavra-chave: organizado. O crime está organizado. E a gente falou sobre isso agora há pouco, sobre essa questão política, do protagonismo político, do protagonismo do partido. Então, vou usar um exemplo muito breve, que não tem nada a ver com segurança, mas reflete muito isso que nós estamos falando. A atual gestão de Diadema, até há 8 anos atrás, era contra a construção de um hospital. Tem vídeos do atual prefeito falando: não precisa de um novo hospital na cidade. O que tem que melhorar os que já existem. Tem vídeos dos vereadores na Câmara batendo nesse tema, que votaram contra e sempre votarão contra essa construção de um novo hospital, porque precisava mais médicos, precisava cuidar das instalações que já existiam e não nada de novo hospital. Hoje já se inverteu a narrativa. E por que isso? Porque o protagonismo de construir o hospital, eles queriam para eles. Então, quando foi que a preocupação foi a população? Já era para a gente ter um novo hospital. Eu estou falando de 8 anos atrás, inclusive o ex-prefeito Lauro tem eu não defendo ninguém aqui não, mas existe um vídeo, tá no YouTube, eu vi esses dias, dele suplicando ajuda para presidente Dilma, para encaminhar recursos para nossa cidade para a construção de um novo hospital. E não conseguiu. E foi boicotado pela Câmara Municipal naquele momento. Foi boicotado pelo Partido dos Trabalhadores naquela ocasião por puro proselitismo político. Então, não é aquela coisa, eu fui contra lá atrás e continuo contra, baseado nas minhas convicções. Não. Hoje eles já são a favor e estão brigando para quem é contra. Claro que a gente não é contra a construção de um novo hospital, mas eu quero te mostrar que, por questões políticas, a população sofre. Seja na saúde, seja na segurança pública, seja na educação, seja na cultura, em todos os temas importantes para um município, para a nossa cidade, a gente percebe esse protagonismo das pessoas, dos políticos, em querer ser eles, ter o preciosismo de falar: não, fui eu que fiz, sabe? Para as pessoas falar: não, foi fulano que fez, não foi o outro, foi esse.
Só que nesse tempo, cara, nós estamos falando de quase 10 anos atrás, que se tivesse iniciado a construção de um novo hospital naquela época, nós já teríamos um novo hospital. Já estávamos falando talvez num outro segundo novo hospital, ou segundo outro equipamento. Então, essa preocupação que nós temos hoje é de não visar o munícipe, a pessoa que precisa. Sempre ter essa questão que trava o avanço da cidade. Essa preocupação do protagonismo, sempre. Daí eu vejo isso na Câmara Municipal. Vaidade demais. Vaidade. Não, e outra, a fórmula para conseguir ganhar novamente uma eleição. Muitos usam isso. Eu tenho um projeto na Câmara que foi considerado inconstitucional. Esse projeto ele falava sobre vaga de idosos para... Vamos supor, você tem um cartão do idoso, você pode parar nas vagas comuns do rotativo sem você ter, se você não tiver vaga, a vaga especial para você. Você chegou no local, você tem um cartão do idoso, mas aquela vaga já está ocupada, você pode estacionar em outra vaga comum, que não seja necessariamente indicada para os idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. E meu projeto foi inconstitucional. Esse projeto já existe, vereador, desde 2010. O projeto de rotativo. Eu não queria tratar de rotativo, eu queria tratar sobre essa alteração. Só que na minha inexperiência, a inconstitucionalidade acabou indo para a gaveta. Infelizmente eu não posso... o projeto sobre rotativo já existe. Um vereador do PT acabou pegando e fez a forma correta. Talvez indicado por outra pessoa. Faz dessa forma que passa. E aí, qual que é a preocupação? Protagonismo. Essa mesma pessoa não podia ter me dado um toque, vereador, muda a forma que você fez. A própria Procuradoria da Câmara, vereador, muda isso aqui, porque assim vai ficar inconstitucional. Faz dessa forma e a gente reapresenta. E aí vai ser votado e aprovado. Então, recentemente, acho que foi em outubro de 2023, esse projeto veio com uma alteração. Eu falei, poxa, mas esse projeto não é meu? Aí eu vi o nome lá da pessoa que apresentou. Mas aí, Reginaldo, eu não tenho esse preciosismo de falar assim, de brigar, Não. A minha intenção lá atrás foi atendida. Propósito. Isso é o propósito. A pessoa hoje consegue fazer isso, talvez... por conta de uma provocação que eu fiz em 2022, que virou uma alteração através de outro vereador, não tem problema, em outubro de 23. E hoje é uma realidade. Assim foi com o autismo na cidade. Um tema tão negligenciado por toda a história de Diadema. 64 anos de cidade, nós tínhamos, quando eu entrei na Câmara, 6 projetos que tratavam de autismo. Ou seja, 1 a cada 10 anos, de pessoas diferentes em toda essa história. No primeiro ano, eu aprovei 7 projetos sobre autismo, em um ano. Em um ano, eu passei de 6 para 13 projetos, hoje, na cidade de Diadema. E aí, apresentei mais outros projetos. Eu acho que a gente tem só sobre o autismo, cerca de 12 ou 13 projetos aprovados sobre o autismo na cidade. E hoje todo mundo fala sobre autismo. Tem uma vereadora aqui, agora tem uma organização com as mães dos autistas. Puxaram um pouquinho o protagonismo porque eles têm um pouco mais acesso ao prefeito por se tratar de vereador da base, coisa que eu não tenho, mas eu fico feliz com isso. Porque o meu objetivo, o meu propósito foi atendido. Hoje eu posso dizer, quem levantou a bola lá em 2021, nos primeiros meses como vereador, foi o Cabo Ângelo. Ninguém falava sobre isso. E hoje o prefeito faz caminhada, faz evento no Parque dos Jesuítas com os autistas. Mas é uma coisa que o prefeito tem 4 mandatos como prefeito. Por que só nesse mandato? Coincidentemente, depois da gente chamar a atenção do problema, agora ele está um pouco mais envolvido com isso. Você entendeu? Então eu tenho essa consciência tranquila de ter chamado a atenção para alguns pontos na cidade que hoje, independente de eu ser ou não o autor dos projetos, existe hoje uma atenção maior do poder público por uma provocação nossa lá atrás. Que é aquilo que a gente estava falando, né? A questão das divisas, né? O povo paga o pato
por um achar que não deve fazer, porque é partido tal, e aí a gente acaba pagando o pato. E você aí que está assistindo, está gostando do conteúdo, está gostando da entrevista aqui? Não deixe de curtir, né? Tá gostando, deixar o joinha, isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal. Compartilhe esse conteúdo aí com os familiares, amigos, leva aí para os grupos de WhatsApp que vocês participam, para que eles possam estar conhecendo os candidatos e as propostas para a nossa cidade. E não deixe também de se inscrever aí no nosso canal, ok? Cabo Ângelo, vamos fazer agora um bate-bola aqui para que a gente possa apresentar aí para quem está nos assistindo as suas propostas para o próximo mandato. Estamos aqui com você, né, que está aí nos acompanhando, com Cabo Ângelo, ele que é atual vereador aqui na cidade de Diadema e candidato à reeleição pelo MDB. Isso. Ok? Então nós vamos fazer aí as perguntas, nós vamos falar o tema e você fala a sua proposta para o seu próximo mandato, caso eleito, ok? Então nós vamos iniciar aí falando sobre educação, né? Qual a sua proposta para a educação de Diadema? A educação é extremamente importante, cara. Eu acredito que a educação é a base de qualquer estrutura, seja familiar, seja de estrutura de município mesmo, projeto de cidade. Não tem como falar em projeto de cidade sem você envolver a educação. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos ideias, nós tenhamos sugestões como vereador, eu não tenho como ter assim um plano de governo para a educação. Eu não tenho como fazer promessas, porque seria leviano dizer para você assim, não, a educação tem que ser em tempo integral, a educação precisa de uma alimentação melhor. A fiscalização disso nós fizemos, né? Foram várias e várias vezes, várias denúncias que nós atuamos durante esses 3 anos e 9 meses, que se tratava da educação, por exemplo, a merenda da escola, locais que faltavam merenda, locais que a merenda não era suficiente para os alunos, locais que ela não tinha a qualidade que deveria ter aos alunos. Então nós fizemos várias fiscalizações em diversas escolas municipais, tratando sobre as dificuldades. Então o vereador, ele é mais para representar ali os pais e mães de alunos, no sentido de que o prefeito não está cuidando direito, não está dando uniforme, não está dando alimentação adequada, não está respeitando os profissionais da saúde. Então é meio que uma apaga-incêndio. Então, se eu falar assim, poxa, eu vou fazer pela saúde, pela educação, e é leviano. Porque aí eu falo uma coisa para você hoje, e um exemplo, o meu predileto prefeito não vença a eleição e eu continuo na oposição, eu tenho muita dificuldade de tratar. Porque não vão me ouvir, não vão me aceitar as minhas ideias, as minhas propostas. Então eu tenho só um pouquinho de dificuldade de dizer para você que o meu plano é esse, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí daqui a alguns meses, entendi, as pessoas virarem e falarem assim, pô, Cabo, você não falou que ia fazer isso aqui, cadê? Aí vai ficar difícil eu ter uma vacina amanhã para dizer, não, eu tentei. Não, tentou não. Você falou lá no podcast do Reginaldo que você ia fazer. Então é difícil. Por exemplo, algumas intervenções em escolas que nós tivemos. Eu vou falar muito rápido isso para a gente... chegou denúncia para mim de um professor que assediava sexualmente alguns menores, meninos. Né? Ele tinha uma orientação sexual determinada e ele mandava mensagens para o WhatsApp. Mandava mensagem dizendo, olha, e assim, com termos chulos, e não dá nem para repetir, mas eu vou fazer isso e aquilo com você. Ó, se você fizer isso para mim, eu te dou um celular, te dou R$200. Garoto de 14 anos, de 15 anos. E chegou essa denúncia para mim. Eu falei para a mãe assim, olha, então faz o seguinte, fala para ele aceitar o encontro e me fala o dia. E aí a gente fez um cerco, cara, que não tinha como ele fugir. E ele foi tão ignorante e inocente que ele marcou na casa dele. Na casa do professor. E aí o rapaz até pagou o Uber pro aluno. Meu Deus. Ó, vou pagar o Uber, você vem até a minha casa. E eu segui o Uber. Eu segui o carro de aplicativo, paramos na porta da casa dele. Eu fiquei encostado na parede.
O garoto colocou a cara no portão, fez sinal, ele destravou o portão. Na hora que ele destravou, eu meti a mão na porta, fui pra cima dele e peguei ele. Levei pra delegacia. Foi uma dificuldade enorme prender esse cara. E por quê? Na lei, um garoto, uma menina com 14 anos ou mais praticar qualquer ato libidinoso ou que seja sexual com maior, com um cara de 60 anos de idade, não tem crime. Caramba. Não existe crime. Até é bom que as pessoas, os pais, as mães tenham essa consciência. Não existe crime. Até 13 anos e 11 meses é crime. 14 anos, se for consentimento do garoto ou da garota, não há crime. Difícil, né? Essa é nova. pra mim. Essa é a nossa lei, cara. Sim. E o que a gente conseguiu fazer para pegar esse professor? No oferecimento de dinheiro, no oferecimento de celular, a vantagem. Sim. Eu te dou uma vantagem em troca de uma ação. Sim. Então, nisso, a gente conseguiu pegar ele. É, porque aí o garoto, automaticamente, ele não estava indo ali por vontade própria. Não, ele não, estava não. indo interessado Isso. no celular, no dinheiro, no ganho dele, né? Entendi. E assim, e haviam relatos de outros alunos que infelizmente não apareceram. A gente não conseguiu encontrar esses outros alunos. Mas é o que eu te falo. São temas que eu tenho, como vereador, como policial, essa expertise de ir para cima e conseguir ajudar a população de alguma forma. Outro vereador não faria isso. Entendi. Então, a questão é assim, até para você que está aí nos acompanhando, né? Você ser vereador numa cidade, numa Câmara Municipal, onde você é oposição ao governo, ao executivo, é muito difícil Existe uma dificuldade muito trabalhar grande. em Existe qualquer área, seja na educação, na saúde, em no tudo. meio ambiente. Primeiro que vereador não tem plano de governo. Tá? Sim. Isso assim, quem fala isso para as pessoas na rua, meu plano de governo, não tem. Quem tem plano de governo é prefeito, Sim, porque ele tem como executivo a prerrogativa de executar ações, construir creche, construir escola. Ele tem o poder para isso. O vereador não tem poder. O vereador tem 3 funções na Câmara Municipal: legislar, fiscalizar o prefeito e legislar, fiscalizar e representar as pessoas. Essas são as funções básicas. É claro que dentro de cada função dessa, existe uma gama de ações e atuações que você pode fazer. Mas construir... Eu tinha um sonho, por exemplo, de ter um centro especializado de atendimento ao autismo na cidade. Eu fui o primeiro a falar isso lá em 2021. Mas eu percebi que, apesar de eu ter encaminhado o documento, o ofício, criado um projeto de lei para isso, eu não sabia na época que não tinha poder para isso, e eu percebi que eu não tenho força para isso. É só o prefeito que tem para fazer isso. Então, hoje, na sua visão política, hoje, o Cabo Ângelo, qual o projeto que você tem aí para o seu próximo mandato, porque eu estava acompanhando aqui, né, todo o seu currículo, toda a sua história, né, apesar de ser poucos anos, né, a sua experiência aí como vereador, 3 anos, vai completar agora o seu primeiro mandato, mas eu estou vendo aqui que são quase 22 mil entre indicações, requerimentos, projetos de lei que você fez esses apontamentos aí ao longo desses 3 anos. 22 mil Documentos de cobrança é muita coisa, né? Assim, né? Deixo até os parabéns aí por essa representação. E é um recorde hoje, né? Reginaldo, na Câmara Municipal, desde a fundação da cidade de Diadema, nenhum vereador alcançou tamanho documento de cobranças ao executivo, ao prefeito, como nós alcançamos em uma legislatura só. Sim. Então, acho que isso é importante. E aí, em cima disso, desses dados, né? Qual a sua prioridade como legislador, como vereador aí, caso eleito, para o próximo mandato, né? Aquilo ali que você fala assim, Reginaldo, eu vou fazer esse projeto de lei, vou subir na cadeira, vou na bancada, vou em gabinete, a minha luta, vou na população fazer um movimento para que a gente consiga aprovar isso, porque vai fazer a diferença na vida da população de Diadema. Um deles é
a vinda das escolas cívico-militares para a nossa cidade. E por que eu digo isso? Porque é militar, porque o Cabo Ângelo é policial e ele tem essa bandeira da extrema-direita a ponto de catequizar os filhos dos munícipes com coisa militar? Não. Porque existe uma grande parcela hoje na cidade que gostaria de ter o filho sendo educado, acolhido dentro de uma escola cívico-militar. E numa democracia nós não podemos descuidar de uma parcela grande da população que, em detrimento de um governo que não aceita, já falaram que não vão aceitar isso em Diadema, nós tenhamos pessoas não assistidas por conta de um governo que hoje tem a chave da cidade. Nós não podemos aceitar isso. Então, esse é um dos projetos que eu quero trazer para a nossa cidade, mas o mais importante do que eu brigar para apresentar novos projetos é a presença do Cabo Ângelo na Câmara Municipal brigando para derrubar projetos ruins. Por exemplo, projeto que trata sobre a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. Foi apresentado esse projeto há alguns meses atrás, e esse projeto, dentro do projeto ali, você via que existiam 28 vezes a palavra identidade. Existiam cerca de 17 vezes a palavra gênero. Então foi uma preocupação. E com isso, eu tive a iniciativa de chamar o povo para a Câmara Municipal. Nós precisamos derrubar esse projeto. Esse projeto não pode passar, porque é um projeto que ele traz algumas orientações dentro dos seus artigos, dizendo o seguinte: você, pai, você, mãe, não tem total controle sobre seu filho. A sociedade também tem e o governo também tem. Não é só você que é detentor da criação do seu filho. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, tá errado isso, cara. Fui pra cima, fui pra rede social, fiz vídeo, chamei o povo. Nós, junto com outros vereadores também, que têm a mesma convicção, conseguimos lotar a Câmara Municipal. E aí, do nada, chegou um ofício do prefeito retirando o projeto de pauta, por ser ano eleitoral, para não se indispor com as pessoas conservadoras da cidade que ainda conseguem acreditar que o prefeito Felipe é a melhor opção. Existem pessoas que não são da esquerda, mas que gostam do governo do prefeito Felipe. Preocupados com essa parcela, eles tiraram esse projeto. Mas foi por uma provocação de pessoas como o vereador Cabo Ângelo na Câmara Municipal que hoje nós não temos esse projeto aprovado. Porque, com certeza, como eles são hoje em 16 vereadores na base e somos apenas em 5 vereadores de oposição, esse projeto seria mais um projeto aprovado sem nenhum problema, como foi a taxa do lixo, como foi o aumento do IPTU, aumento do ISS, aumento da contribuição de iluminação pública, que nós conversamos agora há pouco, como foi a isenção de 100% dos impostos pela Suzantur. A Suzantur não recolhe ISS em Diadema. Arrecada, mas não recolhe. Ela não paga para a prefeitura esse imposto que todo comerciante, todo industrial e todo empresário em Diadema paga. A Suzantur, que é milionária, ela não precisa pagar. Não sei por qual motivo e qual acordo, mas eles não pagam. Então, eu fui contra esse projeto. E eu tenho certeza que esse projeto de identidade de gênero para crianças de 0 a 6 anos só foi retirado por conta da exposição no momento eleitoral, mas poderá ser reapresentado a partir de janeiro de 2025, se o prefeito Felipe continuar prefeito na cidade. É uma pena, porque eles têm uma vacina para isso, dizendo que se esse projeto não for aprovado, eles não recebem recursos do governo federal, porque existe um conluio ali de Ministério da Educação com o atual governo federal, que os municípios têm que colocar nas agendas da educação esse projeto. E nós vamos brigar, cara, mesmo que a gente não consiga derrubar através do voto, mas nós vamos chamar o povo para a Câmara, brigar, subir, igual você falou, subir na cadeira, subir na mesa, porque é mais importante
derrubar um projeto tão danoso para a família do que eu apresentar um projeto que é bom. Você entendeu? Então, Perfeito. a importância do vereador que representa essa parcela conservadora da cidade é o vereador Cabo Ângelo, que tem esse compromisso com essas Perfeito. pessoas. E aí fica a pergunta final, né? Antes de mais nada, agradecer a sua participação aqui obrigado. junto com a gente. Acho que foi bem produtivo, deu para as pessoas conhecerem ainda mais o Cabo Ângelo, o trabalho que vem desenvolvendo, as ideias que, caso eleito, vai continuar desenvolvendo na Pra Câmara cima. Municipal, representando aí a cidade. Acho que isso é muito importante e esse é o objetivo do nosso Dia de Cast, Dia de levar a informação de forma correta, transparente, ética. E aqui o nosso programa não levanta bandeira partidária. A gente está aqui trazendo convidados de todos os partidos para que você aí, munícipe da nossa cidade, escolha aquele melhor que possa representar você na Câmara Municipal, né, nas políticas públicas da nossa cidade, porque isso que é o importante. Aí fica a pergunta: por que o munícipe que está aí nos assistindo agora vai votar no Cabo Ângelo para vereador de Diadema? Reginaldo, é muito simples, cara. Nós estamos cercados de oportunistas, de pessoas descompromissadas e de pessoas que hoje se apresentam como salvadores da pátria, principalmente na questão da segurança pública. Sendo que eu te falei aqui das dificuldades que nós temos como não ter o poder do prefeito de fazer muitas mudanças que eu gostaria de fazer. Por isso que futuramente, inclusive, eu tenho certeza que essa cidade vai dar a oportunidade para o Cabo Ângelo ter a chave da prefeitura e a caneta do prefeito para mudar efetivamente o que precisa ser mudado nessa cidade. Nós estamos fazendo esse trabalho de representar as pessoas, criando boas leis. Tem várias leis que não deu tempo da gente falar, principalmente na segurança pública, criando boas leis e brigando para derrubar leis ruins. Então, o meu compromisso fica por mais essa nova legislatura para dar continuidade a esse trabalho, não só de representatividade, mas também de fiscalização. Poucos foram aqueles que 21, 22 e 2023 e 2024 teve um trabalho tão constante na fiscalização ao prefeito e aos secretários como a gente teve. Então eu peço, no próximo dia 6 de outubro, a vocês que confiam no nosso trabalho, espalhem a outras pessoas, aos amigos, aos vizinhos, aos familiares. Cabo Ângelo, 15 mil para esse trabalho importante continuar. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra poder contar aqui com você. Obrigado. E a você que está aí nos assistindo, deixar aqui a nossa gratidão e informar mais uma vez que a ideia, a iniciativa do nosso programa especial Eleições 2024 é justamente essa: levar a você o melhor conteúdo, as melhores propostas para o desenvolvimento da nossa querida e tão amada Diadema. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Até lá, pessoal.